A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, entrou em vigor em setembro de 2020. Aprovada em 2018, depois de uma batalha de anos, a LGPD coloca o Brasil ao lado de mais de 100 países, onde há normas específicas para definir limites e condições para a coleta, guarda e tratamento de informações pessoais. Um ano depois de entrar em vigor, o Câmara Aberta traz esses assuntos para debater o funcionamento e a fiscalização dessa lei. Para isso, a gente convida uma consultora empresarial e especialista em segurança da informação, Tiene Borges, que está pela primeira vez aqui no Câmara Aberta. É um prazer tê-la com a gente. Prazer meu, muito honrada em poder participar desse programa e levar o conhecimento, né, às pessoas que estão nos assistindo sobre essa legislação que é tão importante para a nossa vida, no nosso dia a dia. É importante, é nova, está fazendo um ano agora em setembro e acho que pouca gente conhece, né? Não vou mentir aqui que eu dei uma estudada para participar dessa entrevista hoje e tinha vários pontos assim que eu desconhecia totalmente. Então, Tiene, vamos tentar ser bem didático agora nesse programa para quem está em casa possa entender que lei é essa e como é que ela funciona, aliás, na prática, né? Como é que ela já vem funcionando. Explica para a gente. De fato, né, ainda existe muitos mitos, muitos desconhecimentos sobre a legislação, mas a legislação ela foi criada com um propósito de regular o tratamento e utilização de dados de pessoa física pelas empresas, seja no âmbito público ou no âmbito privado, né, para garantir a segurança e a proteção desses dados, de uma forma onde titulares, pessoas naturais, né, não venhamos aí sofrer nenhum incidente de segurança com relação ao uso dos nossos dados e assim eles serem usados de forma indevida, né? A gente muito ouve falar aí de utilização de número de telefone hackeado, né? Ou seja, as pessoas sofrendo algumas ligações, pedindo resgate. Isso tudo faz parte de um incidente de segurança que em algum momento alguma empresa portadora desse dado, dessa pessoa física, ela deixou vazar essa informação, chegando aí os seus dados nas mãos de pessoas que não vão usar para o devido fim, né? Às vezes telemarketing que liga para a gente para vender algum produto, você não faz ideia de onde como é que seu número de telefone foi parar ali, né? Exatamente. E essa é uma outra questão, uma outra forma que a falta de regularização do uso dos dados pelas empresas, ela nos causa alguns transtornos nesse sentido. Receber ligações de empresas que você não autorizou, né, para lhe oferecer produtos e serviços, assim como lotar a sua caixa de e-mail, né, também com ofertas de produtos. A lei vem para regulamentar esse tipo de tratamento, né? Ou seja, você recebe promoções de produtos que você nunca pediu, né, para tomar conhecimento, e isso, de certa forma, te gera algum transtorno. A regulamentação, a partir da legislação, ela vem nos garantir essa privacidade, porque quer queira, quer não, uma vez que eu recebo uma ligação que eu não desejo receber, ou um e-mail que eu também não desejo receber, eu estou sendo aí invadido a minha privacidade. Abusada, né? Exatamente. Agora, Tiene, esses dados, eles são vazados, ou eram, né? Porque agora existe a lei, mas a gente vai falar sobre o funcionamento dela nesse um ano, né? Mas, enfim, eles eram vazados propositalmente, assim, ou existia uma estratégia por parte das empresas, do Estado também? Olha, na verdade, o que havia era a falta de regulamentação do uso desses dados. Então, se não tem nenhuma lei que não permita isso, as empresas saíam... Usar de qualquer forma, né? E aí havia muita comercialização de dados pessoais sem a devida autorização. Não que hoje isso vá deixar de existir. As empresas de marketing, por exemplo, um dos mitos da adequação da LGPD, as empresas de marketing dizem, eu não vou mais poder fazer marketing, vai. No entanto, a lei diz que para você
ter acesso aos meos dados pessoais, eu tenho que consentir. Né? Esse Qual a relação de é não um poder direito. fazer marketing? Deixa eu só te interromper, porque eu fiquei curiosa agora. Não poder fazer marketing com os dados... No sentido de eu não poder mais ter dados pessoais para divulgar produtos. Saber do que você gosta? Isso, porque as empresas, elas de marketing, elas trabalham com esse tipo de atividade, né? E aí, a partir disso, surgiu uma série de medidas técnicas para que você possa estar autorizando, consentindo, que esse é um direito que a lei veio trazer para nós, titulares de dados, consentindo a utilização desses seus dados. Percebam, todas as vezes que a gente hoje entra no site, né? Tem lá você aceita a nossa política de privacidade? Você aceita os nossos cookies? Então, isso já são medidas técnicas que a legislação vem trazer para que as empresas implementem para resguardar essa privacidade e o uso devido dos dados dos titulares. Então, se eu aceito, o que é que está acontecendo ali? Meus dados estão sendo protegidos? Estão sendo protegidos e você está consentindo que aquela empresa te ligue, que aquela empresa te mande, te encaminhe um e-mail com alguma propaganda. Mas não é só isso também. Ela tem agora o dever e a obrigação de resguardar, de cuidar dos meus dados. Para que não haja aí um incidente de segurança dos seus dados. Ou seja, que esses dados sejam vazados e venha lhe trazer graves prejuízos. Você falou em comercialização de dados, é verdade? Isso acontecia entre... Acontece, né? Ou seja, quando nós vamos a um determinado estabelecimento que a gente faz o nosso cadastro, a partir daquele momento a gente está consentindo que aquela empresa ela use os meus dados para fins comerciais, né? No entanto, hoje, esse fim comercial, ele é regulado pela legislação. Você não pode, a empresa vamos usar um exemplo de uma loja de departamento, no qual você faz um cadastro. A loja ela tem um fim específico para usar os seus dados. Uhum. É para venda do que ali é ofertado. Uhum. De repente, se seus dados já aparecem numa outra empresa, te oferecendo, você vai comprar uma roupa e de repente você recebe anúncios de uma empresa te vendendo uma geladeira. Então, a empresa utilizou os teus dados sem o devido consentimento para aquele fim. O fim era para a comercialização de confecções. Mas a empresa também tem outros segmentos, como a venda de eletrodomésticos e te oferecer geladeira. Então, é isso que a lei vem regulamentar, sabe? Ao fim, você pode usar os dados pessoais desde que seja devidamente consentido e para um fim específico. Agora a gente falou até agora desses dados, mas se atendo por exemplo, número de telefone. Mas, obviamente, a gente está falando de número de CPF, RG, sim, número da rua, né, bairro, cidade onde você mora. Há muitos riscos aí também, né, quando se comercializa, quando se vaza esses dados. Por exemplo, de um cartão ser clonado, porque isso também está sendo regulamentado a partir daí. A lei regulamenta. E esse vazamento acontecia também com esses dados mais pessoais? A lei, ela classifica dados de três formas. Dados pessoais, que são todos aqueles dados que tornam uma pessoa identificada ou identificável, ou seja, seu nome, seu CPF, RG, data de nascimento, endereço, e-mail, número de telefone, enfim. Dados pessoais sensíveis, que são todos aqueles dados que têm relação com a sua saúde, com a sua crença religiosa, a sua associação partidária ou sindical, as questões biométricas, enfim. Esses são dados que são dentro da legislação classificados como dados sensíveis. E dados de crianças e menores de 18 anos, também são esses três tipos de classificação.
Com relação ao que ocorria sobre a exposição desses dados, né, a gente não tinha muito conhecimento porque às vezes ficava muito aquém da pessoa a quem era violado os dados, né? Hoje isso está se discutindo cada vez mais em função da própria legislação. A gente não pode deixar de falar também do Marco Civil da Internet, que foi implementado lá em 2011, que é quem vem trazendo, mostrando muita coisa, né, para que, dando força para que cada vez mais haja regularidade com a questão da utilização dos dados e principalmente com o uso desses dados nas mídias sociais, né, pelas empresas. Então, cada vez mais a gente vai chegar ao nível de consciência das pessoas, onde elas vão ter mais cuidado em estar disponibilizando seu CPF, seu RG, vão começar a questionar. Às vezes você chega numa empresa, a empresa, olha, a senhora não quer um desconto? Me dá o seu CPF aqui, que a senhora vai ter direito a um desconto. Chama o tio, chama a tia, chama a irmã, vem para cá para ganhar desconto também. Isso é para quê? Para qual fim é o uso desse dado? Na verdade, a empresa está coletando seus dados para te oferecer mais produtos, né? Ou seja, uma ação altamente regulada, comercial, no entanto, não tem a tua autorização. E você pode negar, né? Aí é que tá. As pessoas, às vezes, elas desconhecem os direitos. E aí, por exemplo, você está numa loja, o atendente, completamente despreparado, às vezes, para aquele atendimento, ele diz, coloca seu CPF. Ele não pergunta, você quer seu CPF na nota? Ele só diz, coloque o seu CPF. Isso. E aí você se sente obrigado a colocar seu CPF como se fosse uma obrigação ali. Ou seja, a venda só seria feita caso você... Isso. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o papel dos governos, né? Tanto agora, já com a lei em vigor, mas nessa proteção de dados, assim, desde antes da lei? Bem, o setor público, ele tem como a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados, ela tem como obrigação a implementação da norma. É uma norma de abrangência nacional, né? Ou seja, todos os estados, todas as prefeituras têm que seguir essa legislação e, além da implementação, a fiscalização, né? A partir de 1º de agosto agora, começaram as fiscalizações pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E os entes públicos, eles têm que se adequar a essa regulamentação também. Ou seja, nós já vimos alguns exemplos de alguns entes públicos que já estão aderentes à norma. Esse é um processo também que a gente tem que levar em consideração, que não é um processo tão ágil, porque requer investimento, seja de cunho administrativo, seja de cunho de novas tecnologias para garantir a segurança mesmo dos dados, mas toda empresa, toda e qualquer empresa, ela tem que buscar se adequar. Ok. Vou chamar um intervalo rapidinho, Tiene. A gente volta a falar sobre esse assunto, continuar falando sobre ele no próximo bloco. Você não sai daí. A Câmara Municipal de João Pessoa acelerou. Em menos de 6 meses, mais de 5.000 matérias foram aprovadas. Os vereadores fizeram leis para punir os fura-filas e garantir vacinas para os grupos prioritários. E estão em ação, fiscalizando, cobrando, na Barreira do Cabo Branco, nas escolas, postos de saúde e no transporte público. Câmara Municipal de João Pessoa. A minha casa, a sua casa, a casa do povo. Se liga na Câmara. Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Eu tenho muito orgulho de participar. Ela acontece quando nossas ideias são menosprezadas. Cadê meu microfone? Eu vou ficar calada, não! Vocês vão ouvir. Quando somos julgadas e atacadas por sermos mulheres. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. É preciso dizer chega. Chega de sentir medo. É hora de ocupar o nosso lugar.
Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. O coronavírus é uma coisa que é muito feia. Ela pode fazer muitas gripes maus. Para não se contaminar, você precisa tomar cuidado. Tem que ficar de máscara, tomar vacina, botar álcool de novo, vacina outra vez. A gente precisa ficar em casa. Se for para sair de casa, use máscara e álcool em gel. Toda vez que voltar da rua, tomar banho. Quando chegar com algum sapato sujo, passar álcool na sola. Depois disso, lava o sapato. Tem que ficar longe das pessoas que estão sem máscara. Se você for pai ou mãe, cuide muito bem de você, porque você tem filho para criar. Eu não vou mais pro colégio presencial. Eu fiquei triste por isso, mas é pro meu bem, pra não acontecer nada de ruim comigo. A gente passou um bom tempo trancado dentro de casa. Aí esse ano tá praticamente a mesma coisa. Essa doença é muito forte e pode matar várias pessoas. Quando o coronavírus acabar, eu vou para um parque que tem piscina de bolinha embaixo. Mas quando passasse mesmo, nossa, todo mundo que eu chegava, que eu ia ver na rua, eu ia dar um abraço. O Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo aqui a consultora empresarial e especialista em segurança da informação, Tiene Borges. Assunto bom de debater, eu estava dizendo aqui, conversando com você no intervalo, que eu estou começando a entender agora como é que funciona essa lei. E aí são muitas dúvidas ainda, sabe, Tiene? Por exemplo, assim, como saber se os meus dados estão sendo protegidos, né? Como é que eu consulto isso? Como é que é feita essa consulta? Bem, a lei, ela estabelece que as empresas, sempre vou estar reforçando para vocês, todos os tipos de empresa, seja no âmbito público ou no âmbito privado, elas têm que apresentar, caso haja uma solicitação, de que forma que os seus dados estão sendo tratados dentro dessa empresa. A empresa deve ter lá no seu site divulgado uma política de privacidade dos dados, onde ali deve descrever todo o fluxo de tratamento de dados. Vamos entender um pouquinho o que é o fluxo de tratamento de dados, né? Ele vai desde a coleta do teu dado, o processamento, o arquivamento e o descarte do seu dado. Então, esse é o fluxo de vida do dado dentro de uma empresa. A legislação, ela diz que o seu dado ele só pode ser utilizado para um fim específico e num determinado tempo, ou seja, as empresas não devem mais manter os seus dados lá ad eterno. Então, a partir do momento que a finalidade do objeto a qual se destinou o uso do seu dado encerrar, os seus dados também têm que ser, de certa forma, descartados. E assim, é direito do titular do dado solicitar a utilização desses dados, assim como solicitar correção, né? Também é um dos direitos. E aí, as empresas devem ter declarado no seu site ou de uma forma onde as pessoas que usam aquele serviço possam ter acesso, quem é o responsável por tratar aquele dado, né? Que na legislação a gente chama de um encarregado de dados pessoais, né? Então, ela deve constar nome, telefone, e-mail. E a lei também estabelece que a empresa tem até 15 dias para lhe dar um retorno. Tiene, uma curiosidade, isso tem alguma relação também com as redes sociais ou não? Porque é livre, né? Você põe seus dados ali, mas assim, porque, por exemplo, tem a coisa do algoritmo também, você acessa um produto, de repente sua página está uma enxurrada assim daquele... Isso tem alguma relação com o vazamento ou acesso a esses dados? Tem sim. Nós vamos ver isso cada vez mais. Como eu disse, a norma ela é muito recente, né? Nós, no Brasil, estamos ainda buscando adaptar-se a isso tudo. Existe aí
um tempo de maturação disso, a gente precisa reconhecer que é necessário se adequar a essa norma, mas cada vez mais a gente vai estar vai estar se percebendo como dando o nosso consentimento para o uso das redes sociais também. As maiores hoje já têm essa medida, né, como praxe, mas cada vez mais a gente vai estar sendo requisitado a consentir ou não a utilização dos nossos dados. Porque uma das funções também da lei foi exatamente regulamentar o mercado eletrônico, o comércio eletrônico. Ok. Essas empresas, né, e organizações do Estado, elas estão conseguindo já entrar em conformidade com essa lei? Porque tem um ano, né, mas já está conseguindo se encaminhar tudo? Olha, eu vou te dar um dado de Brasil, tá? Eu não fiz o recorte aqui da nossa região, nem tampouco da nossa Paraíba, mas hoje apenas 21% das empresas, a nível de Brasil, estão buscando a adequação da legislação. É muito pouco, né? Ainda é muito pouco, né? Eu costumo muito a dizer que a falta do conhecimento, né, vai deixando as pessoas receiosas, né? Achar que a legislação é só mais uma legislação, principalmente o empresário, né? Tem como pensamento de que a lei ela não vai trazer garantias para ele, mas na verdade a lei para o empresário e para todos os agentes públicos, ela é um grande diferencial competitivo, né? Imagina você como usuária, se você gostaria de comprar ou usar algum serviço de uma determinada empresa que você sabe que tem um sistema de segurança de privacidade frágil, né, que te remete a um risco, né? Então, cada vez mais, isso vai ser tratado no mercado como um diferencial competitivo. As pessoas estão sempre querendo segurança, né? E vão buscar empresas que realmente estejam preocupadas com o tratamento dos dados pessoais. E essas práticas irregulares, elas já podem ser denunciadas? Já estão sendo denunciadas? Já estão sendo, né? Já estão sendo denunciadas, já existem sanções, inclusive em trânsito e julgado no Brasil, né? É óbvio que as sanções em trânsito e julgados, elas ocorreram antes da atuação da autoridade nacional, né? Porque era feita pela justiça, mas já existem sanções e agora com o papel, com a figura, né, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vai haver aí as fiscalizações. Eu vou encerrar daqui a pouquinho, Tiane, mas deixa eu fazer uma pergunta. A relação do cadastro positivo, hoje tem alguma relação? Melhora o funcionamento dele? Que o cadastro positivo tem acesso a todas as suas informações, né? Isso tem ajudado? Como é que tem sido essa relação? A relação aí vai ser do eventual consentimento mesmo, né? Também, né? Também. Antes não era. Antes não era, né? Então, hoje... E outra, a lei também, ela trata de que você tenha que, para o fim do seu negócio, o menor número de dados possíveis. Né? Então, às vezes, você tem lá informações, as empresas te pedem informação que não necessariamente é usual, né? E, às vezes, isso traz algum transtorno no sentido de que, por que eu tenho que colocar aqui o nome do meu pai, da minha mãe, enfim, né? Então, a lei também estabelece isso, sabe? Regula muita coisa. Então, dado mínimo de dados, menos invasivo possível para uma finalidade específica. Tiane, a nível internacional, a gente ganha mais confiabilidade nesse sentido? Porque a gente está ao lado aí de 100 países, né, que já tem uma lei como essa. Mas como é que fica a nossa relação? Sim, então? Com certeza, né? Nós transitamos muitos dados internacionalmente, né? Até o fato de você ter uma hospedagem na nuvem, você às vezes está transitando esse dado lá para o exterior, porque você não sabe onde essa nuvem hoje está. E a nossa legislação, ela foi pautada na legislação europeia, né?
na GDPR. Isso. Então, isso nos deixa muito, muito próximo dessa realidade, embora, né, nós estejamos aí falando de países que têm quase 2 décadas, né, que trabalham, que promovem a questão da legislação de segurança e privacidade de dados, mas a gente está muito bem respaldado por esses países, no sentido de que a nossa legislação ainda, né, gosto muito também de deixar isso bem claro, a gente ainda vai sofrer por muitas mudanças, né, é uma questão de adaptação. A lei hoje ela está para todo e qualquer tipo de empresa, todo e qualquer porte de empresa. Então, certamente as discussões vão trazer melhorias para essa legislação ainda, mas a gente está muito seguro no sentido de que a gente tem a nossa lei muito próxima à da União Europeia. Tiene, quem quiser entender mais sobre esse assunto, pesquisar, enfim, estudar, você tem uma rede social destinada só para isso, né? Passa o endereço aqui para a gente. Sim, deixo aqui o convite para que vocês visitem lá o meu Instagram, é Tiene Gomes B. Lá eu trato desse assunto, né, mais especificamente. Também tem um espaço lá para que você deixe lá suas dúvidas, para que a gente possa estar esclarecendo, né? E poder estar colaborando com a adequação e implementação dessa lei aqui no nosso estado. Ótimo, então. E a gente agradece a sua participação, ajudou muito, esclareceu muito esse assunto que eu acho que ainda é novo para muita gente, né? Eu acho não, é muito novo ainda. Mas, enfim, fica aqui o convite, viu? Para uma próxima vez a gente continuar falando. Eu que agradeço pela oportunidade, me coloco à disposição de vocês, porque esse é um assunto que ele vai ser muito recorrente, né? Então, a hora que precisarem, eu estou à inteira disposição. Tá ok, então. É isso. Para você que está em casa acompanhando, se quiser rever essa edição, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Câmara JP. Se quiser também acompanhar toda a nossa programação, tá tudo lá no nosso portal, o endereço está aparecendo aí no seu vídeo. Eu espero você na semana que vem. Até lá.